Abra a tua Bíblia no livro de 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 9. Primeira Samuel, capítulo de número 9, versículo 15 e os versículos que seguem. Esse texto, ele é conhecido de todos nós, e eu quero, com a graça do Senhor, tratar de um tema, de um algo, de um assunto que nós precisamos dominar e precisamos vencer esse assunto. E nós vamos descobrir que Deus é o maior interessado em que eu e você vença esta batalha. 1 Samuel, capítulo 9, nós vamos ler a partir do versículo de número 15, 14, para pegar o contexto do 15. Subiram, pois, a cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhes saiu ao encontro para subir ao alto. Porque o Senhor revelara isto aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe respondeu: eis aqui o homem de quem eu te falei. Observe isso, Deus dizendo: eis aqui o homem de quem eu te falei. Este dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde está a casa do vidente? E Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração te declararei. Versículo 20: quanto às jumentas que há 3 dias se perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel? Porventura, não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: porventura, não sou eu, filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel, e a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Porém Samuel tomou a Saul e ao seu moço, e os levou à câmara, e deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Então disse Samuel ao cozinheiro: dá aqui a porção que te dei, de que te disse, põe-na à parte contigo. Levantou, pois, o cozinheiro a espádua com que havia nela, e pô-la diante de Saul, e disse: Samuel, eis que o que foi reservado está diante de ti, come, porque se guardou para ti para esta ocasião, dizendo eu:
tenho convidado o povo, assim comeu Saul aquele dia diante de Samuel. Amém. Diga assim: Senhor, faze-me entender essa palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Tome o teu lugar, Bíblia aberta nesse texto. Essa passagem, ela é muito forte. Então eu quero que você preste muita atenção nesse enredo, porque talvez nessa leitura você não ficou assim muito inteirada do que Deus está tratando aqui. Israel vive uma crise nacional. A nação de Israel vive um baita de um problema. Um baita de um problema. É um caos. É algo pior que uma pandemia. Porque abala a estrutura política e do governo de Israel. E você vai entender isso se você voltar à Bíblia, um capítulo anterior, que é o capítulo 8. Aí você vai entender o que nós lemos e em que contexto o que nós lemos se enquadra no capítulo 8. O texto vai dizer para nós, no capítulo 8, da seguinte maneira. Vou iniciar aqui só esse pedacinho para te colocar dentro desse texto que nós lemos no capítulo 9. Diz o texto assim: sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. O nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo, Abia. E foram juízes em Berseba. Agora, observe o versículo próximo. Capítulo 8, versículo 3. Observe o que vai acontecer para você entender o capítulo 9 que nós lemos. Coloque na tela. 8 e versículo 3. 1 Samuel. O problema começa aí e esta foi a situação. Diz o texto: porém, seus filhos de quem? De Samuel. Nome: Joel e Abia. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Dele quem? Juiz Samuel, o homem de Deus Samuel. Antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Versículo 4, na sequência: então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Na sequência, e disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Samuel é o último juiz de Israel, um homem tão aprovado por Deus, que o próprio Deus deu um testemunho de Samuel dizendo: nenhuma palavra que Samuel falou caiu por terra. Um homem padrão, um homem de um caráter e de uma honra, um homem fora da curva, eu diria que um paradigma para aquele tempo, um grande paradigma para aquele tempo. Samuel é o homem de Deus para aquele tempo. Mas a Bíblia diz que a vida é uma linha, né? E essa linha, com o passar dos anos, ela vai corroendo pelo passar do tempo. A idade vai chegando, a velhice vai chegando. E Samuel, ele, como é um ser humano, ele envelheceu também. E ele foi ficando um ancião. E quando ele fica um ancião, Samuel, ele transfere para 2 filhos que ele tem. Um se chama Joel, o outro se chama Abia. E esses 2 filhos agora serão juízes em Israel. Há um ditado popular lá fora que diz: filho de peixe, peixinho é. Nem sempre isso é verdade. Porque quando os 2 filhos de Samuel começam a exercer o governo de Israel como juiz de Deus para aquele tempo, a Bíblia diz que esses 2 meninos, 2 rapazes, eles fazem tudo errado. São perversos, são pecadores, são malignos, são profanos.
eles estragam toda a história que o pai construiu. E diz a Bíblia que a liderança, o governo de Israel, os anciãos, eles ficam desgostosos e convocam uma assembleia e vão até Samuel, e eles vão com o pé no peito, uma tesoura voadora, e chegam até um tanto quanto agressivos, e diz assim: olha, Samuel, você está velho, e teus filhos não dão exemplo, são pecadores, são malignos, teus filhos eles não prestam, e nós queremos nos parecer com as outras nações, nós queremos um rei. As outras nações eram governadas por reis, Israel era governado por juiz, que Deus estabelecia. E quando Deus coloca um juiz, ele é o supremo juiz. Então Deus era o rei e ele colocava ali um juiz como um árbitro para as demandas que entre eles. Samuel ficou muito triste, ficou muito machucado com aquilo, e Samuel foi orar, foi falar com Deus muito magoado, porque ele foi surpreendido com aquilo. Embora, abrindo um parênteses, os filhos de Samuel eram pessoas de péssima reputação. Então, num certo aspecto, o povo de Israel, os anciãos, eles tinham um pouco de verdade, porque os filhos de Samuel não estavam sendo o padrão que o pai havia colocado. Muito bem. Deus, então, diz para Samuel: Samuel, eles estão rejeitando a mim, não é a você. Então, tira essa tristeza do teu coração, porque o Israel está rejeitando, é o meu governo, eu como rei. Então, vamos escolher um rei para eles. Vamos levantar um rei. Aí começa a pregação de hoje. E Deus decide levantar um rei para Israel. E o primeiro rei que Deus vai levantar é esse moço chamado Saul, filho de Quis. E eu quero nesta noite, com a permissão de Deus, olhar contigo uma marca que eu diria que é uma marca muito presente no meio de nós, da sociedade desse tempo, ou muito presente na humanidade caída. E que marca é essa? É a marca da insegurança. A insegurança. E eu quero olhar essa insegurança pelos dois aspectos. Eu quero olhar a insegurança em si mesma. Eu quero olhar a insegurança aos olhos de Deus, ou seja, qual é a visão que Deus tem de alguém que é inseguro, e quero que você veja a insegurança a partir daquele que vive a insegurança. Como é que Deus trata com isso? A gente olha para a palavra de Deus, e a gente enxerga que a insegurança, ela traz um bojo de coisas deletérias, de coisas ruins, e a gente vai ver isso lá no paraíso, lá no Éden. A partir do pecado, a insegurança entrou, e a primeira coisa que acontece é entrar o medo e entrar o sentimento de fracasso, e Adão e Eva se esconderam. A insegurança está presente. Agora, o que vai alegrar o meu coração, e eu quero que isso aconteça contigo hoje, porque Deus, de maneira muito clara, Ele ministrou ao meu coração que hoje é uma noite de cura para a insegurança. Diga amém, diga assim: Deus deseja hoje curar a insegurança. Deus é um onisciente, Deus é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Deus, Ele é Deus que conhece todas as coisas. Ora, Israel se rebela contra Samuel, o juiz, contra os filhos de Samuel,
E Israel diz: nós queremos um rei, nós queremos um rei. E Deus diz: ok, Samuel, eles estão rejeitando a mim, eles querem ficar iguais às outras nações, eu vou dar um rei para eles. E o que Deus faz? Deus entra em cena e levanta um jovem chamado Saul para ser o primeiro rei de Israel. Agora, como era esse jovem? Como era esse jovem? Quem era esse rapaz? Como era o temperamento desse moço? Como eram as suas características? Como era ele? Capítulo 10 agora. Capítulo 10. Vamos ver aqui uma coisa. Capítulo 9. Não vamos 9 para pegar só um pedacinho dele aqui. Versículo 1, 1 e 2. Observe uma coisa interessante. Havia um homem de Benjamim cujo nome era Quis. Quis é o pai de Saul, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Isso é o pai de Saul. Versículo 2. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Aqui tem marcas desse moço. Esse rapaz, chamado Saul, diz o texto, primeira informação dele, ele era um moço muito bonito, um rapaz bonito, belo. Hoje seria um galã, um cara bonitão, bonitão. Mas a Bíblia vai dizer para nós, ele era tão bonito, que não havia ninguém mais bonito do que ele. Eita, que isso? Esse moço é muito formoso. Esse moço é muito bonito. Além de bonito, a Bíblia vai dizer que esse moço, ele é um rapaz muito alto, muito forte. O texto vai dizer que desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Então ele é muito alto, ele é muito bonito, alto e bonito, top model. Esse é o cara, bonitão, alto toda a vida. E ele não é um esmilinguido, ele não é alguém muito magro. Ele é um cara forte também. Ele é um cara forte. Mas ele também é um cara destemido. Ele não é frouxo. Ele não é medroso, num sentido de um medinho. Ele é um cara resiliente. Vamos agora ver uma coisa interessante na sequência. Versículo de número 3. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Por isso Quis diz a seu filho Saul: toma contigo um dos moços, levanta-te e vai procurar as jumentas. Alto, bonito. Ele tem uma outra característica: obediente. Alto, bonito e obediente. O pai disse: meu filho, as jumentas sumiram, vá procurar as jumentas, escolha aí um servo. E ele escolhe um servo e vai procurar as jumentas. Agora observe a capacidade dele de esforço e de resiliência. Versículo 4, coloca o 4 agora. Passou, pois, pela montanha de Efraim. Grife essa expressão. Passou, pois, pela montanha de Efraim. Esse rapaz chamado Saul, ele atravessou a montanha de Efraim. E dali passou a terra de Salisa. Observe, o segundo lugar, a segunda região. Sublinha isso também, a terra de Salisa. Porém, não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim. Terceiro lugar, terceira região. Terra de Salisa, mesma cor. Terra de Saalim, mesma cor. Porém, tampouco estavam ali. Também passou a terra de Benjamim.
quarto lugar. Então observe, terra de Efraim, terra de Salissa, terra de Salaim e terra de Benjamim. As 4 terras podem dar a mesma cor. Esse moço, ele é muito bonito, ele é muito alto, ele é obediente e ele é resiliente. O pai manda ele procurar, e ele procura na montanha de Efraim, não acha. Procura na terra de Salissa, colora aí, por favor, terra de Salissa, terra de Salaim, terra de Benjamim. Ele procura na montanha, não acha. Procura na Salissa, não acha. Ele não desiste. Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai. Esse rapaz, ele é top. Ele é top. Ele vai. E ele está se frustrando, porque passou a montanha de Efraim, não achou. Ele continua, Salissa, não achou. E continua, Salaim, e não achou. Terra de Benjamim, e não achou. E ele não volta, ele não desiste. Versículo 5. Vindo eles então, agora, novamente, sublinha, destaca, a terra de Zuf. Veja, quantos lugares esse rapaz foi? E você acha que nesse local tem lanchonete para lanchar, tem hotel Ibis para se hospedar? Não, tem nada. E ele vai, porque ele tem uma ordem do pai: encontre as jumentas. E esse cara é muito alto, é muito bonito, é obediente, é resiliente, e ele vai, e nada. E quando chega na terra de Zuf, a 5ª região, Saul disse para seu moço, com quem ia com ele: vamos voltar, para que porventura meu pai não pare de se preocupar, não deixe de se preocupar com as jumentas, e vai se preocupar por causa de nós. Hoje isso não aconteceria. Tem celular, manda um zap, manda um e-mail, manda uma foto, diz, mas nesse tempo não tem isso. Então ele sabe que o pai perdeu completamente a conexão com ele. Mas ele continua. Como ele tem um rapaz do lado dele, que está caminhando com ele, que é um rapaz que tem uma relação com Deus, esse rapaz vai dizer: não, vamos voltar não. Aqui nessa região de Zuf, mora um profeta que Deus usa, e vamos consultar, vamos ouvir a voz de Deus. O texto diz que ele tenta falar que não, porque ele não tem nenhum presentinho para levar, não quer chegar de mão vazia, e o moço diz: mas eu tenho aqui 3 gramas de prata, e eu faço isso, e eles acabam indo. E quando eles chegam diante do profeta, Deus já tinha avisado ao profeta que ele iria chegar ali. E aqui então começa a nossa palavra, e você vai entender ela agora. Quando Deus fala para o profeta: olha, vai chegar aqui um rapaz procurando as jumentas que se perderam, esse rapaz que vai chegar, você vai derramar azeite sobre a cabeça dele, porque ele vai ser o novo rei de Israel. Vai ser o novo rei de Israel. O texto vai dizer para nós que quando ele chega, a primeira palavra que o profeta fala para ele: olha, foi bacana você ter chegado, ótimo, você chegou no lugar certo, fique tranquilo. E o profeta Samuel tira do coração dele a primeira preocupação. O profeta vai dizer para ele, está aqui no capítulo 10, vai dizer para ele que, capítulo 10, capítulo 9, versículo de número 20, coloca na tela, 9 e 20, veja, ele está procurando as jumentas do pai, e quando ele chega, o profeta diz: e quanto às jumentas? Observe que o profeta está na região de Zuf, muito longe da onde ele mora e de onde ele saiu. As jumentas que há 3 dias se perderam, ou seja, você já procura elas há 3 dias, não ocupes o teu coração,
Não se preocupe com elas, porque já se acharam. Aí o profeta fala para ele as seguintes palavras: e para quem é todo o desejo de Israel? Porventura, não é para ti e para a casa do teu pai? O desejo de Israel não está sendo agora voltado para ti? Ele escuta isso. Versículo 21. Então respondeu Saul e disse, 3 dias depois, procurando as jumentas, e o profeta diz, já encontraram, descansa o teu coração. E o profeta diz, o desejo de Israel agora é para você, moço. Porventura, olha a resposta dele, porventura, não sou eu, filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel, e a minha família, a menor das famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Esse moço, ele está diante de um profeta, que acaba de revelar para ele, algo que somente ele sabe. E este profeta diz, olha, as jumentas já foram encontradas, descansa o teu coração. E digo mais, você é a pessoa que Deus escolheu para Israel. E quando ele escuta isso, ele contrapõe, ele diz, não pode, não é, por quê? Eu sou o menor, não é possível isso comigo. Saul representa, ele aqui é um tipo de todos nós, grande por fora, grande, bonito, isso, aquilo, outro, mas lá no âmago do nosso ser, há uma insegurança. A gente não confessa, a gente não diz, mas há uma insegurança crônica dentro de nós, mesmo Deus falando conosco, há uma insegurança que a gente, meu Deus, por que eu sou assim, Senhor? Porque essa insegurança, e veja, a insegurança, ela não está linkada à estatura física. Ele não é inseguro porque ele é baixinho, ele é alto, é grandalhão, é forte, mas é inseguro. Ele é muito bonito, ele era para ter uma autoestima lá nas nuvens, mas mesmo com a beleza, mesmo tendo um pai que tem propriedades, mesmo com tudo isso, ele é inseguro. Eu comecei falando para você, Deus não erra, Deus não erra. Ora, até hoje, Israel é governado por um juiz que tem uma história com Deus e uma vida com Deus. E de repente os filhos não seguiram o caminho do pai. E Israel reclama que quer um rei. E Deus diz, ok, eu vou dar um rei para vocês. E quem é que Deus escolhe? Deus escolhe um homem, um personagem, que tem, além da altura, além da força física, além da obediência, além da resiliência, Deus escolhe alguém que é profundamente inseguro. O que eu quero que Deus diga para mim e para você hoje? Deus investe nos inseguros. Irmãos, Deus não errou. Você acha que Deus errou? Escolhi o cara errado. Escolhi o cara. Não, Deus não errou, irmãos. Então eu tenho uma boa notícia para dizer para você hoje. Essa tua insegurança, Deus conhece e quer tratar hoje. Deus conhece e quer tratar hoje. Que coisa linda, irmãos. Deus escolhe Saul. E se alguém, Deus, tu errou com esse cara, Deus. Deus vai dizer, não errei não. Não errei não, eu quero investir nele. Eu sei que ele tem essa insegurança, eu sei que ele tem esse bloqueio, mas eu quero colocar ele no trono, porque eu quero ser aquele que vai governar com ele, e eu vou cuidar das inseguranças dele. Deus te trouxe hoje aqui
para dar um up em você. Ele quer tratar da tua insegurança. Ele quer tratar. Aí, a partir daí, irmãos, olha o que vai começar a acontecer. Deus vai começar a desconstruir a insegurança em Saul para forjá-lo, para temperar ele como um ferro. O ferro é colocado no fogo, até virar um aço. Deus quer cuidar e tratar da tua insegurança. E como é que Deus faz isso? Dando sinais. Aí Deus derrama um monte de sinais sobre Saul. Depois que Saul diz, mas eu sou o menor, não dá para mim, quem sou eu? Eu não sou eu. É você sim, Saul. Agora entra o capítulo 10 e você vai entender o que começa a acontecer agora. 1 Samuel capítulo 10, escute isso. O que Deus vai fazer agora? Uma sequência de mover profético. Capítulo 10, versículo 1. Então tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça e o beijou. Deus está usando Samuel para olhar para aquele rapaz altão, bacanão, bonitão, obediente, mas ele é inseguro. E Samuel vem e derrama azeite sobre a cabeça dele. E quando o azeite escorre sobre ele, diz o texto que Samuel beijou ele, um beijo, um ósculo de afeto, de carinho, beijou ele e disse, porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade. Deus está empoderando Saul, Deus está revestindo Saul. Deus tem interesse nos inseguros. Eu queria que você dissesse amém, eu creio nisso. A insegurança faz parte, desde que nós caímos em Adão no pecado. Faz parte. Quantas pessoas, às vezes não falam, não tem coragem de dizer, mas é uma insegurança em múltiplas áreas, uma insegurança tremenda. Dias atrás, eu falando com alguém, e falei, pega o carro. Não, pastor, eu não sei dirigir. Mas não dirige, não dirige. Uma insegurança. Aqui na igreja temos um pastor, que hoje não mais, mas ele durante 7 vezes ele fez a prova do Detran e foi reprovado. 7 vezes. Uma insegurança. Não, eu acho que não vou passar, eu acho que não vou fazer a baliza, eu não sei, eu acho que eu não consigo, eu acho que se subir uma ladeira o carro vai descer. É uma insegurança que ela está dentro de nós em N situações. O que Deus faz com os inseguros? Deus não descarta, Deus não joga fora, Deus investe. O Deus que investe nos inseguros. Por quê? Porque Ele é a segurança absoluta. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então Ele investe. Veja só, Saul, aquele jovem, procurando as jumentas, ele encontra um profeta que diz, já apareceram as jumentas? Mas tudo isso aconteceu, porque eu tinha um plano maior para você. Eu comecei falando contigo, e eu quero aqui fazer esse link, para que você veja o mistério de Deus nesse negócio. Esse texto começa, o capítulo 8 começa, presta atenção nisso, uma baita crise nacional. Vamos recapitular? Qual é a grande crise nacional? Uma crise nacional. Qual é a grande crise? Alguém lembra? Está ligado? É uma crise de governo. Não lembra disso? Uma crise de governo. Israel se rebela contra Samuel, porque os juízes que estão ali no juízo, que são filhos de Samuel, são pessoas pecadoras. E Israel diz assim, nós queremos um rei, queremos ficar iguais às outras nações. Então, o capítulo 8 é uma crise o quê? Nacional. É uma crise de país, de governo, de comando. É uma crise lá em cima. Como é que Deus faz? O que Deus faz para responder a uma crise de governo? O que Deus faz?
Você está prestando atenção? Deus pega uma microcrise, ou seja, uma microscópica crise. Qual é a crise? Uma famíliazinha, num cantinho qualquer de Israel, perde as jumentas. E o que são as jumentas? É a força de trabalho para a agricultura, para carregar os pesos. Essa família perde as jumentas. Veja só, Deus utiliza um negócio pequenininho como resposta para uma crise nacional. Se você está entendendo, você vai ouvir uma palavra agora. Prepare-se, porque pode ser que essa tua crisezinha que você está vivendo, nesses teus 2x2, nessa tua caixinha de fósforo, seja o elemento que Deus está usando para uma resposta nacional. Quando as jumentas se perdem, o pai fala assim: Saul, vem cá, meu filho, vai procurar as jumentas que se perderam. Você acha que o pai de Saul sabia que procurar jumentas levaria o filho dele para ser rei? Ele sabia disso? Claro que não. Claro que não. Situações pequenas. Situações que não tem nada a ver com nada a ver. Situações pequenas que não tem nada a ver com nada a ver, pode ser um agir de Deus para trazer uma resposta que você não imagina. Que você não imagina. Pode ser uma resposta que você não imagina. Ontem eu estava na Porta Formosa e eu vi um testemunho de um obreiro, que eu falei, uau, trabalhava aqui no Oswaldo Cruz, 9 anos trabalhando, 9 anos, um excelente funcionário. 9 anos depois, há uma mudança e entra um estagiário novo, ele era um cara querido, e ele é mandado embora. Aí ele fica revoltado, meu Deus, 9 anos, um funcionário exemplar mandado embora, e fica triste, e chega em casa triste, injustiça, e o pai diz assim, filho, não fica triste assim não, pai, injustiça, 9 anos, exemplar, nada, todo mundo elogiando, todo mundo me elogiando, mas filho, não fica triste não, aproveita que foi mandado embora, você estava sem tempo nenhum, estuda, faz um concurso. Aí ele escuta o pai falar aquilo, e resolve estudar para um concurso, e ontem ele falou na igreja, pastor, 9 anos, eu era aquele cara que todo mundo elogiava, esse é o cara da sessão, esse é o cara, e entra um cara novo, que acabou de chegar, e me manda embora, para o cara ficar no meu lugar. Meu pai fala, filho, estuda, e faz um concurso. Eu estudei, fiz o concurso, fui aprovado, ele contou assim, hoje eu não estou rico não, mas eu estou algumas vezes melhor do que estava antes. Casei, comprei carro, viajei, hoje eu sou algumas vezes melhor do que estava antes. E talvez se estivesse naquela posição, não estaria como estou hoje. Deus, o Todo-Poderoso, que não perdeu o controle de nada, Deus usa coisas incompreensíveis para trazer soluções magníficas e eternas. Entenda isso hoje. Jumenta some. E um pai diz assim, o pai não está preocupado se vai ter rei ou se não vai ter rei. Ele não está preocupado com Brasília. Não, ele quer resolver a jumenta. Filho, vá procurar a jumenta. O filho obedece, o filho procura. Vai. 5 regiões. O filho não imagina que aquele esforço dele está sendo um agir de Deus para uma coisa ainda maior. Com toda a insegurança que ele tem. Aí o que Deus faz? Descarta ele porque ele é inseguro? Não, Deus investe na insegurança dele.
É o que Deus vai fazer contigo hoje. Deus vai investir na tua insegurança. Diga amém, diga eu creio nisso. Diga assim, Deus cuida de mim. Diga isso, Deus cuida de mim. Aí o profeta Samuel derrama óleo sobre ele, beija ele, abraça ele. Versículo de número 2. Agora olha só, irmãos, como é que Deus vai investindo na vida dele. Escute isso. Partindo-te hoje de mim. Observe isso. Partindo-te hoje de mim. Ele está lá em Zuf, hein? Alto, bonito, obediente, resiliente, mas inseguro. Partindo hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar. Observe que foi a mesma palavra que Samuel disse para ele. Amém ou não amém? Então, olha, Deus está reafirmando, confirmando o que ele já ouviu. O que é isso? Deus investindo nele. Deus não vai desistir. Deus vai investir nele. As jumentas já foram encontradas. Eis que teu pai já deixou o negócio das jumentas e anda aflito por vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Versículo 3. E quando dali passares mais adiante, chegares ao carvalho de Tabor, ali, observa isso, irmãos, grifa essa expressão, ali te encontrarão, todo esse texto, ali te encontrarão 3 homens, que vão subindo a Deus a Betel, levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho. Irmãos, igreja, Deus investe na insegurança, com sinais, com manifestações divinas. Veja, quando você chegar lá, vai acontecer isso. Você vai encontrar 3 homens, que vão subindo a Deus a Betel, um homem levando 3 cabritos, o outro está levando 3 bolos de pão, e o outro está levando um odre de vinho. Quando você chegar lá, hoje é fácil, internet, smartphone. Nesse tempo não tem isso. O que Deus está fazendo com Saul? Eu estou te empoderando, eu estou te fortalecendo, eu estou tirando a insegurança de você. Sentado como você está, comece a dizer dentro de você: Senhor, me liberta da insegurança, me cura da insegurança, me cura da insegurança. Você acha que eu não sofro de insegurança? Você acha que eu não sofro? Me cura da insegurança. Me cura da insegurança. Você acha que a gente não tem insegurança para dar um salto, para mudar um quadro? Você acha que não? Alguém fala: fulano, você pode romper. Não, mas você pode, acredita. A gente é guerreado o tempo todo, porque uma coisa chamada insegurança, ela nos aprisiona, ela nos bota numa redoma. Eu acho que hoje eu devo ter um pouquinho de autoridade para tratar desse tema. Durante alguns anos, nós estivemos aqui sem essa obra, por fazer a obra, porque eu tinha uma insegurança. Falei: meu Deus, como é que eu começo uma obra sem ter todos os recursos? Como eu começo? Um medo, um pavor, uma insegurança. Meu Deus, será que eu não vou conseguir? Eu acho que eu não consigo, eu acho que não vai dar. A gente não percebe, mas há um demônio que nos prende ali. E você veio hoje aqui para Deus dizer para você que Ele quer investir em você. Ele quer investir em você. Ele quer que você acredite, você dá aquele salto porque você acreditou. Ele quer.
Ele quer que você acredite. Durante alguns anos da minha vida, eu fui um funcionário, carteira assinada, com seguro, com tudo que você possa pensar de benefício de uma multinacional alemã, Wuppertal, na Alemanha, Jaque do Brasil. Eu era o campeão de vendas dela, E um dia, orando, Deus falou comigo: é tempo de pular fora, é tempo de empreender, é tempo. E era tão sério que eu falei: se eu falar isso para alguém, vão me internar, eu sou um louco, porque ninguém pede para fazer isso, para sair desse local. Ninguém. Mas vi aquele sentimento, pula e começa um negócio. E eu ia começar um negócio na distribuição daquela linha de produção, daquela multinacional alemã. Mas era uma coisa muito louca. Como é que você vai sair de um local que você tem um salário muito alto, seguro de vida, seguro de tudo que tu possa pensar, todas as mordomias, todo mês, ponte aérea para São Paulo, hotel 5 estrelas, jantares e restaurantes. Como sair disso? Você acaba ficando preso ali, aquilo acaba te prendendo. Aí o alemão vem no Rio de Janeiro, aterro do Flamengo, Restaurante Rios, hoje mudou de nome. E como é que está? Olha, você é o cara de campeão de venda. E eu querendo falar, eu falei, eu quero pedir que você me desligue hoje. E ele fala assim: você está bem? Está passando algum problema com a família? Está separando? Eu falei: não, mas então você falou o quê? Eu falei: eu quero que você me dispense. Ele falou assim: você está bem? Você não está bem? Ninguém pede para sair da empresa. Eu falei: mas eu estou pedindo. Ele falou assim: não, a gente não manda você embora. E eu peguei um guardanapo do porcão daquele dia lá e escrevi a caneta. Gastão, me dá a caneta aqui, e solicitei: me dá o meu desligamento. Mas você vai fazer o quê? Vai sair do país? Eu falei: não, eu vou montar uma distribuidora do teu produto. É que eu vou fazer. Mas sabe, você balança, porque vão ligar para a tua esposa e vão dizer: ele está bem, quer um psicólogo, quer fazer uma terapia. Porque a insegurança é algo que nos amarra, que nos prende. Saul tem pai, é alto, é bonito, é obediente, é um bom filho. E Deus diz assim: ei, você agora vai ser rei. Derrama azeite na cabeça, beija ele. Mas ele: não pode ser. E Deus diz: Samuel, dá sinais para ele. Dá sinais. Agora dá um monte de sinais para ver se ele fortalece. A minha preocupação é que Deus está investindo. E parece que você não rompe. Então, nesta noite, 21 de agosto, Deus quer quebrar esta insegurança. Acredita nisso hoje, por favor. Deus quer quebrar a tua insegurança. Aí Deus vai dizer: olha, quando você chegar lá na frente, isso aqui eu já derramei azeite, eu já te ungi, eu já te beijei, eu já falei que já apareceram, já disseram para você. Mas quando você chegar na frente lá, 3 homens você vai encontrar: 3 cabritos, 3 bolos e um odre de vinho. Versículo 4, olha só que coisa tremenda isso. E te perguntarão: como estás? E te darão 2 pães que tomarás na sua mão. Irmãos, você consegue entender isso? Faz um timeline, uma linha de tempo. Faça uma linha de tempo. Ele está aqui com o profeta Samuel, e diz assim: olha, lá naquela cidade vai acontecer isso, isso e isso. E tudo acontece. Para quê e por quê? Porque Deus quer fortalecer Saul. Hoje, Deus quer te dar graça para você vencer a insegurança. Deus sabe que você
é inseguro, mas Deus quer, eu vou mudar isso. Deus sabe, Deus sabe, Deus quer fazer isso, Deus quer fazer isso. Mas se você, pastor, eu tenho medo, pastor, eu tenho medo de dar um passo e depois, eu tenho medo, não, Deus te trouxe hoje aqui que Ele quer, eu sei que você é inseguro, mas eu quero investir em você, e te perguntarão, versículo 5, seguindo agora, olha só isso, então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas, que descerão do alto, e trazem diante de ti, saltérios e tambores, e flautas, e harpas, e profetizarão, versículo 6, você pode ler comigo? E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, você devia ter dado um glória a Deus. Você lembra como essa história começou? Vamos recapitular. Diga assim: a história começou com um filho obedecendo ao pai e saiu para procurar jumentas. Essa história começou com um filho obedecendo o pai e saiu para procurar jumentas. E agora nós temos esse filho com azeite sobre a cabeça dele, o beijo do profeta, do juiz Samuel, e uma série de sinais de Deus. E Deus agora está dizendo, o Espírito de Deus vai descer sobre você, e você vai profetizar, e você vai ser mudado no novo homem. A gente tem aquela mania, quem sou eu? Quem sou eu? Nunca mais diga isso. Nesta noite, você que está aqui, acredite, o que Deus tem para você é algo muito grande. Acredite nisso. Pastor, acredite nisso, não se apequene, acredite nisso. Acho lindo quando Deus, lá no profeta Jeremias, no capítulo 1, vamos lá rapidinho para voltar para cá, como que a nossa fraqueza, a nossa insegurança, Jeremias capítulo 1, deixa eu abrir aqui, capítulo 1, Deus precisa dizer para Jeremias uma palavra, capítulo 1, versículo 5, antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei as nações, e te dei por profeta. Sabe por que isso? Porque ele está dizendo, Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. Senhor, eu não sei falar, eu sou uma criança. Senhor, não pode ser eu. Em nome de Jesus, você é a escolha de Deus. Eu quero que você agora exerça a autoridade profética. Pega aí o teu dedo e aponta para alguém e diga assim, você é a escolha de Deus. Diga isso. Diga isso. Você é a escolha de Deus. Diga isso. Diga isso. Você é a escolha de Deus. Diga isso. Você é a escolha de Deus. Diga isso. E levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Você é a escolha de Deus. Você é a escolha de Deus. Pastor, mas Deus tem outra pessoa. É você. É você. Vença isso. A insegurança está em todos nós. Todos nós. Todos nós. Todos nós. Mas você é a escolha de Deus. Pastor, e como é que começou? Saul fez um curso para ser rei? Não. Como é que começou a história dele?
procurando jumentas perdidas. Irmão, Deus é isso. Deus é assim. Deus é assim. Como é que começou a história? Procurando jumento. Mas como assim? Foi procurar jumento e virou rei? É assim. Deus trabalha assim. Deus trabalha assim. Você é a escolha de Deus. E você vai sair daqui hoje diferente. Você vai ser. Diga assim: segurança. O Senhor te coloca no devido lugar. No devido lugar. O Senhor te coloca no devido lugar. Lógico, você não vai ser soberbo, não vai ser orgulhoso, não vai ser altivo. Claro que não. Isso é pecado, é abominação. Mas você vai dizer: segurança, tu vai para o teu lugar. Porque o Senhor está na minha vida. Observe que Jeremias diz: quem sou eu? Lembra de Moisés? Irmãos, todos os personagens da Bíblia foram inseguros. Todos. E Deus investiu neles. Deus podia ter descartado Moisés. Não, eu sou pesado. Quem sou eu para ser? Quem sou eu? Irmãos, Deus investiu nele. Todos os personagens da Bíblia, todos, enfrentaram insegurança. Lembra de Gideão malhando trigo no lagar? Tá. Varão valoroso. Varão, eu sou o menor, isso está em nós, e eu quero que você acredite hoje, irmãos, que essa insegurança é bênção de Deus, para a gente não se orgulhar, não se envaidecer, para a gente não botar o sapato alto. Agora, essa insegurança, ela tem que estar comedida na presença de Deus, inseguro sim, mas forte na presença dEle. Inseguro sim, mas na presença dEle eu sou mais que vencedor. Sou mais que vencedor. Posso ouvir? Dá um glória a Deus aí, por favor. Diga aleluia. Antes que te formasse no ventre. Agora, por que Deus disse isso? Olha o versículo 6, Jeremias 1:6, para você entender. Deus vai dizer: então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Deus sabia que ele ia dizer isso. Aí Deus disse antes: eu estou contigo, cara. Eu estou contigo. Então levanta a tua cabeça, em nome de Jesus. Vamos voltar aqui para 1 Samuel capítulo 10, onde nós estamos. E o Espírito do Senhor se apoderar de ti, e você vai profetizar, versículo 6, e você vai virar, se tornar outro homem. Vamos caminhar para o final. Eu quero que você veja agora esse texto. Aí Deus diz assim: reúna todas as tribos, porque agora, Israel não sabe o que Deus já fez com Saul, presta atenção, são 12 tribos, as 12 tribos não sabem o que Deus já fez com Saul. Saul agora é a surpresa de Deus para Israel. Israel não sabe, tá? Israel não sabe. Capítulo 10, vamos agora lá para o final aqui, para você ver uma coisa interessante. Versículo 17, 10 e 17. Israel não sabe, presta atenção, vou repetir. Israel não sabe o que Deus fez com Saul. Israel não sabe que ele já foi ungido, que ele recebeu beijo, que ele já teve 500 sinais. Israel não sabe. Capítulo 10, versículo 17, agora na sequência. Convocou, pois, Samuel, o povo, ao Senhor em Mispá. Versículo 18, seguindo agora o texto. E disse aos filhos de Israel: assim disse o Senhor, Deus de Israel: eu fiz subir a Israel do Egito, e livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje o vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e tendes dito: põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos milhares. Fazendo, pois, chegar Samuel todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim. E fazendo-se chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matri
E dela tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém, não o quê? As tribos de Israel não sabiam que Saul seria rei. Mas duas pessoas ali já sabiam. Quem eram as pessoas? Samuel e quem mais? Saul. Saul já sabia? Mas quando foram procurar ele, não acharam ele. Não acharam ele. Ué, como assim não acharam ele? Se Samuel já tinha dito para Saul que ele seria rei. Como assim? Mas como não acharam? Se ele já sabia que ele seria apresentado ao povo como rei. Não acharam ele. Versículo de número 22. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. Senhor, você falou que tem um rei hoje, mas cadê esse homem? Esse homem não está aqui. Grifa essa expressão aqui, dá cor, melhor, colorir. E disse o Senhor, eis que se escondeu entre, aonde? O tema da mensagem desta noite é uma ordem de Deus. Pare de se esconder. Pare de se esconder. Saul já sabe de tudo, porque Deus já disse tudo para ele. Deus já disse tudo para ele. Olha, você foi escolhido, você vai ser o rei. Derramou azeite, beijou, unção, o Espírito Santo entrou, mudou o coração dele numa pessoa. Mas quando chega na hora de apresentar para o povo, onde está Saul? Saul se escondeu. Aonde? Entre as bagagens. Como assim? Ele é um cara alto, grandão, parrudão. Como ele conseguiu isso? Vença essa insegurança hoje. Vença a insegurança hoje. Vença. Diz hoje assim, Deus, me ajude a vencer essa insegurança. Deus quer curar inseguros hoje. Profeta Isaías, capítulo 41, versículo 13, tem um texto que você tem que marcar na tua Bíblia e gravar esse texto. Coloque na tela, Isaías 41, 13, porque Deus está dizendo, eu quero curar você, eu vou curar você. Coloque na tela, Isaías 41, 13, Deus está dizendo, eu quero curar você, eu vou curar você, eu vou tratar de você, eu vou curar a tua alma, eu vou curar isso, eu vou te fortalecer, porque você é a pessoa. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo o quê? Porque o quê? Quantos creem nisso hoje? Deus vai investir na tua insegurança. Por que estou pregando isso hoje? Porque estamos na última hora do relógio de Deus. Você já parou para pensar que Deus está esperando você se levantar como obreiro? Que Deus está esperando você se levantar como alguém que vai evangelizar. Que Deus está esperando você se levantar. Pastor, eu quero começar a fazer a obra de Deus com mais vontade. Deus quer tratar da tua insegurança. Você é a escolha de Deus. Pastor, quem sou eu, pastor? Eu não tenho. Você é a escolha de Deus. Sabe, irmãos? E Deus usa coisas completamente distintas. Quando o pai diz assim, meu filho Saul, vai procurar as jumentas. Deus está dizendo assim, Saul, isso é só um motivo para mim colocar você como rei. Isso é só um motivo que eu estou criando. Eu estou criando um motivo para fazer você virar um rei. Talvez uma mudança de emprego, talvez um desemprego. Talvez uma falência, talvez um acidente, talvez uma viagem, é um motivo de Deus para levar você para um outro nível. Se você entender isso hoje, se você entender isso hoje,
a palavra de Isaías permanece. Deus vai dizer: eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. Eu quero que você hoje, dentro de você, grite assim: Senhor, a insegurança está maior do que eu. Tem gente que nunca saiu do aluguel até hoje, porque acha que não vai conseguir pagar. Tem gente que nunca fez, porque acha que não vai conseguir fazer. Tem gente que nunca tomou uma decisão, porque acha que não vai conseguir fazer. E essa insegurança tem que ser dominada hoje pelo poder do sangue de Jesus. Quem é que Deus escolhe? Deus escolhe o improvável do inseguro. Quem é que Deus escolhe, irmãos? O improvável. O que Deus queria tratar em Saul? A insegurança crônica da vida dele. Será que você está entendendo o que Deus quer falar contigo hoje? Ei, pastor, eu tenho medo eu tenho medo. Essa semana eu conversei com uma pessoa, é um fornecedor nosso, que tinha uma sociedade meia complicada, porque o outro lado era um lado difícil. E essa semana a gente falando pelo telefone, eu fui no endereço antigo, fulano, não estou mais aí não, agora mudei. Falei, mudei, eu rompi e estou agora voando sozinho. E eu fiz aquela pergunta, disse, e como é que está, cara? Pastor, está muito melhor do que antes. Mas durante anos, viveu debaixo de um jugo. Deus te trouxe hoje aqui para dizer para você, que sabe que você é inseguro, vai investir na tua insegurança, e você vai longe. Deus tem algo maior para você. Eu quero que você creia nisso hoje. Diga, Deus, essa palavra é para mim hoje, Senhor, é para mim hoje. E você vai parar de se esconder. Pare de se esconder. Vamos entrevistar Saul. Saul, por que você está escondido aí? Não sei, é porque Deus falou, mas eu tenho medo. Irmãos, em nome de Jesus, o Deus que falou, Ele vai cumprir o que Ele falou. Deus não mente, Deus não brinca, Ele não mente. Saul só não vai dar certo se não vencer a insegurança. Aí você vai ver a história de Saul, ele vai sucumbir, exatamente por causa de quê? Não é por causa do diabo. Ele vai sucumbir, ele vai ser um fracasso como rei, porque ele não venceu a insegurança. Lá na frente, Samuel diz, me espere, e ele espera. E Samuel não chega na hora que ele acha que tem que chegar. E ele diz assim, Samuel, forçado pelas circunstâncias, eu fiz aqui um altar, eu fiz uma oferta. E Samuel vai dizer, por causa disso, o reino foi tirado de você. Ele se deixou influenciar pela insegurança. Quando eu vi o pessoal vindo, quando eu vi a turma chegando, quando eu vi os filisteus aparecendo, eu tive medo, eu fiquei com medo de sucumbir, e aí eu tropecei. Você está aqui hoje, eu quero de você hoje uma palavra, você vai dizer, Deus, me ajuda a controlar a insegurança, me ajuda a controlar esta insegurança, eu quero vencer isso, e eu quero vencer isso na força do teu poder. E você vai orar isso dentro de Isaías 41:13. Você vai dizer, eu creio que Deus segura minhas mãos, e Deus vai dizer para mim assim, Jaime, não temas, e vai dizer o teu nome, não temas, porque eu sou contigo. Você vai dar certo, você vai conseguir casar, constituir filho, você vai conseguir realizar o que Deus tem para você, porque o plano de Deus vai ser cumprido na tua vida. Diga, eu creio nisso, e nada, nenhum diabo, nenhuma perturbação vai roubar isso de mim. E eu quero nessa noite orar nesta área por você, nesta área. Há pessoas aqui, que Deus tem um plano maior, Deus tem algo maior, mas a insegurança está corroendo o teu futuro. A insegurança está corroendo o teu futuro, ela está roubando de você o que Deus tem para fazer. Deus tem um
um nível mais alto para você hoje. Deus tem um nível mais alto para você hoje. Deus tem um patamar mais alto para você hoje. Diga, repita assim: Deus investe nos inseguros. Talvez você não tenha coragem de dizer, pastor, eu tenho nessa área. Talvez você não tenha essa coragem. Mas Deus te trouxe hoje aqui, porque Ele quer criar um desenho novo para você. Como é que Deus faz, pastor? Pastor, eu quero... Não, Deus faz de maneira muito inexplicável. Grava essa noite, hein? Começou procurando jumenta e termina sentado no trono como rei. Deus trouxe você hoje aqui, porque Ele quer que você vença essa insegurança. E eu tenho uma palavra para falar agora no final. Pastor, eu não me firmo na igreja porque eu tenho insegurança se eu vou conseguir ser um crente fiel ou não. Aí o diabo coloca assim em você: eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho que eu não vou conseguir ser um crente. Eu acho que eu não vou conseguir ser fiel. Pastor, eu nunca me batizei porque eu acho que eu não vou conseguir. Deus hoje quer tratar dessa tua insegurança. Não vou te enganar não. Deus tem uma carteira de obreiro para você. Deus tem um lugar de obreiro para você. Deus tem um lugar de obreira para você. Deus tem.